Olá, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Manuel Antônio e esse é o canal Passeio em Direito. Canal desenvolvido já no início do meu curso de Direito. Eu desenvolvi um blog, desenvolvi agora também o canal para poder debater, para poder colocar aí as aulas, né, que a gente vinha tendo na faculdade. Muito embora já tenha terminado o curso, eu venho mantendo o blog e mantenho também este canal para não ficar totalmente parado nos estudos e nas pesquisas envolvendo o direito. Então, na verdade, esse canal ele não é um substituto de aula, né? Mesmo porque eu não sou professor de direito, mas eu me considero um pesquisador, eu me considero ainda um aluno dentro dessa disciplina. E a ideia aqui é pegar, né, pinçar alguns conceitos que não ficaram muito bem alicerçados durante o curso e destrinchar esses assuntos, né? Então aqui no canal a gente tem essa proposta de sempre buscando uma melhor interpretação, buscando uma crítica, buscando debate em cima dos assuntos e buscando também a participação das pessoas que estão assistindo. Se você gostar do vídeo, tá? Dá um like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo. A gente ficou aí um tempo parado, sem colocar nenhum vídeo, mas estudando, né? Eu continuei estudando, continuei pesquisando e nem sempre eu estou postando vídeo regularmente, mas sempre quando a gente tem aí a oportunidade, a gente vem colocar um vídeo aí a respeito do assunto que a gente vai estudar. Então vamos lá. Entender e diferenciar o que é prescrição e decadência não é uma tarefa fácil, tá? Pois as definições, tanto de prescrição quanto de decadência, possuem tantos pontos comuns dentro da definição, dentro da conceituação desses dois institutos, tem tanta coisa em comum que tentar explicar pode ser uma missão ingrata. A explicação é complicada, tá? Para começar. Então você tem que começar a dissecar o assunto para poder entender onde está a diferença. Esse é o problema. É interessante também observar que em qualquer tipo de ação que a gente vai fazer, ou vá ingressar, ou vá contestar, qualquer tipo de situação dentro do direito, é um assunto que deva ser identificado de plano. É um assunto que já tem que estar no sangue de quem está operando o direito, tem que estar no sangue já. É a primeira coisa, eu acredito que seja a primeira coisa que você tem que entender para atacar ou se defender dentro de uma ação. Então, dando continuidade aí às ações de execuções, né, do estudo de ações de execução que eu venho fazendo, então a gente viu aí que tem alguns detalhes a serem cumpridos dentro da tramitação da ação. E a prescrição e a decadência, entender o que é prescrição e decadência, vai nutrir tanto o ataque quanto a defesa, vai depender de onde você estiver. Então vai nutrir, vai te dar munição para você atacar ou se defender. A prescrição e a decadência, em qualquer situação, tem aí, elas vão se tornar quesitos, tá? Um quesito, o entendimento disso é um quesito robusto para exterminar, vamos dizer assim, de plano, o ataque de quem exige o direito. E, de uma certa forma, para quem quer o direito, tem que também entender o que é isso. Então, eu entendo que a prescrição e a decadência são instrumentos, vamos dizer assim, são conceitos, são institutos que, num primeiro momento, está mais a favor de quem deve. E a gente vai ver isso lá na frente. Por que o devedor, que vai se defender de uma ação, agora aqui eu estou olhando pelo lado do devedor, dentro de uma ação de obrigação de fazer, ou de uma ação de execução, ou uma ação indenizatória, ele tem que estar de posse do bom entendimento desses dois institutos, da prescrição e da decadência, para que possa manejar bem a sua defesa. E a gente vai ver isso. Quem tem o direito de exigir ou impor algo a outro, ele precisa exercer esse direito dentro de um prazo. Então isso é importante.
Então, quem tem o direito de exigir alguma coisa, ele pode exigir isso, em determinadas situações, dentro de um prazo, dentro de um tempo. Então, aí já tem o primeiro elemento para a gente começar a definir. A primeira variável dentro desses institutos, dentro dos dois institutos, é o tempo. Isso está de acordo com uma expressão que a gente escuta nos cursos, né, dentro do curso, que é o direito não dorme. Né? Essa expressão, o direito não dorme, significa justamente isso. O prazo que o credor, que aquele que exige o direito, tem para entrar com uma ação, para exigir o seu direito. Tem que ter esse prazo. O devedor, ou a pessoa que pode ser afetada negativamente em sua esfera jurídica, tá? Ele também não pode ficar à mercê esperando o credor exigir o seu direito. Tá? Por quê? Ele não pode ficar ali esperando essa imposição legal atingi-lo. Ele não pode ficar esperando o tempo todo, de eterno. Em determinadas situações, o credor ele sabe que tem um direito, mas ele pode deixar para lá. Ele pode deixar para lá e o devedor ele fica constantemente devendo aquela situação. Então é por isso que tem essa situação de prescrição e decadência, a gente vai ver lá a diferença, que o credor ele tem esse tempo para poder exigir o direito. Porque senão criaria o que a gente chama de insegurança jurídica para o devedor. Tudo bem, ele deve uma satisfação, ele deve cumprir uma obrigação, ele deve, mas também o credor deve também exigir esse direito dentro do prazo. Dentro de um prazo. Senão o devedor ele ficará eternamente devendo. E isso não pode acontecer. Então o legislador ele colocou essa figura da prescrição e decadência para salvaguardar a figura do indivíduo devedor. Então, alguns direitos são imprescritíveis. Por que significa isso? Imprescritível que o devedor ele vai ficar eternamente devendo sim, mas só em alguns casos. De uma forma geral, o direito ele tem um prazo para ser exercido. Então vamos lá, eu falei aqui uma frase importante. O direito ele tem um prazo para ser exercido. Ok? Então vamos lá. Se não existisse a prescrição e a decadência, né, para determinados casos, o credor, recapitulando, ele poderia, de modo indireto, penalizar o devedor eternamente, bastando com isso o quê? Não cobrar a dívida. Então, o credor ele pode penalizar o devedor não cobrando a dívida, deixando o camarada gravado como devedor eternamente. Ou seja, a dívida ou o direito do devedor, a dívida ou o direito do credor, desculpe, tem um prazo para ser exercido. Do contrário, isso criaria uma insegurança jurídica para a sociedade, para os devedores, ok? Dessa forma, a prescrição e a decadência serão institutos dentro do direito talhados e afiados, uma ferramenta muito mais em prol do devedor do que para o credor. Ou seja, vai ser uma ferramenta, o devedor tendo bem consciência desses dois institutos, ele vai ser muito mais trabalhado pelo devedor para escapar da obrigação, sem cumprir a obrigação. Ele escapa da obrigação, da prestação ou mesmo da imposição do dever que ele tem que cumprir. Ele vai escapar. Por quê? Ele manejando bem a prescrição e a decadência, ele levanta a bandeira e escapa da situação. A gente vai ver por quê. Já olhando para a ótica do credor, que é o que detém o direito, ele deve ter um cuidado com esses dois institutos, muito mais para não perder e defender dentro do prazo os seus direitos. Então, o credor ele tem que ter o cuidado. E o devedor, ele tem que saber manejar. Ele tem que saber o momento, até quando o credor pode realmente exigir aquele direito que ele está pretendendo. Porque, pelo decurso do tempo, se o credor dormir no ponto, vamos dizer assim,
ele perde o direito. Identificar quando o prazo é prescricional ou decadencial é uma tarefa muitas vezes difícil para os operadores do direito, para os estudantes, para quem está ingressando nessa pesquisa. Por quê? Eu vejo aí duas justificativas, dentre várias, mas eu selecionei aqui, eu elenquei duas justificativas para essa dificuldade. A primeira justificativa, ela reside na similaridade dos institutos. Ou seja, prescrição e decadência, numa lida rápida ou numa leitura rápida da conceituação dos institutos, eles são muito similares. A gente acaba, só pela leitura da conceituação, não dá para você entender muito bem onde está a diferença. E a segunda coisa é a conceituação técnica. A conceituação técnica dos termos jurídicos utilizados para conceituar tanto prescrição quanto decadência também enrola o meio de campo. E é quase difícil, tá? Prescrição e decadência possuem vários pontos comuns. Isso gera muita confusão. Porque na hora de você identificar quando é prescrição e quando é decadência, na hora de você aplicar corretamente quando um e quando é outro, fica muito complicado devido a essa similaridade, tá? Devido a esses pontos comuns. Você já deve ter ouvido falar que prescrição é a perda de exigir de alguém um determinado comportamento. É a perda do direito de exigir de alguém um determinado comportamento. Essa é uma noção de prescrição. E a decadência é a perda do direito que não foi exercido. Tá? Ou seja, é a perda do direito prestacional, ou seja, a perda de uma pretensão, que seria a prescrição, e a decadência é a perda de um direito que não foi exercido. Mas com toda sinceridade, eu vejo o seguinte, eu vejo que fica muito difícil diferenciar ou identificar a perda do prazo por prescrição ou a perda do prazo pela decadência, utilizando apenas esses dois conceitos. Você não tem como. Mas o que se perdeu? Se você perdeu o direito de exigir ou o direito que não foi exercido pelo decurso do tempo, onde é que está a diferença aí? Quando é que um é prescrição e quando é que é decadência? Quando é que aquela perda ali, eu vou dizer que é prescrição, e quando é que essa perda aqui você está dizendo que é decadência? Porque ambas foram perdas do direito pelo decurso do tempo. Pelos conceitos, a gente verifica que tanto a prescrição quanto a decadência falam da perda do direito devido à inércia do titular do direito pelo transcurso do tempo. Basicamente é isso. Então a gente enxerga apenas pela leitura dos conceitos a ilusão de que prescrição e decadência representam a mesma coisa. Então onde é que está a diferença? Bem, a diferença ela está no tipo de direito do titular. Então a gente agora vai tentar levantar aqui a diferença, onde é que está um ou outro. Então a diferença está no tipo de direito, tipo do direito do titular. Ou seja, a natureza do direito que o titular perde. Então não vai adiantar nada tentar explicar ou tentar entender o que é prescrição e decadência utilizando apenas os conceitos. Então, primeiro a gente tem que entender qual é o tipo de direito que está se perdendo. E é aqui que reside a fórmula que vai desvendar todo o mistério aí do que é prescrição e decadência. Quando o direito perdido pelo transcurso do tempo for um direito subjetivo ou prestacional, estaremos diante de um caso de prescrição. Então, se o credor perdeu o direito, se ele perdeu tempo em cima de um direito que ele possuía, um direito do tipo prestacional ou direito subjetivo, ele perdeu o prazo por prescrição. Agora, se o credor ele perde o prazo em cima de um direito potestativo, aí estará diante de um caso de decadência. Então, resolveu o problema. Agora a gente já criou aí duas situações onde você tem a prescrição, é um tipo de direito que se perde, e a decadência, que é outro tipo de direito. Então nós temos aí os tipos de direito. Direito prestacional e direito potestativo. Direito prestacional ou subjetivo, prescrição. Direito potestativo,
decadência. Pronto, resolvido o problema. Basta saber agora o que é o direito subjetivo ou prestacional e o direito potestativo. Dessa forma, a gente consegue dividir aí o que é prescrição e decadência. A gente vai conseguir identificar, através do direito perdido, o que é prescrição e decadência. A gente agora cai num segundo problema, que seria o quê? Seria a divisão do direito. Seria identificar quais seriam essa situação aí de direito subjetivo e o direito potestativo. Então, como é que a gente faz isso? Na divisão do direito, você tem lá o direito objetivo e os direitos subjetivos. Então, o direito objetivo, né, é o direito positivado, é a própria lei, é a previsão genérica de fatos, tá, sobre ações e reações correspondentes nesse cenário aí do direito. Então, é a própria lei. O direito objetivo é a própria lei. E o direito subjetivo? O direito subjetivo é a pretensão, é o direito pretendido, o direito de requerer algo, o direito que o direito objetivo diz que é seu. Ou seja, o direito objetivo, ele está na lei, ele tem todos os dados gravados, todas as situações, né, exemplificativas ou pontuais dentro da lei. O direito subjetivo é o que o direito diz que é seu. É o que está ali dizendo que você pode ter como seu direito, tá? Mais ou menos por aí. Então, o objetivo e o subjetivo. O direito de requerer. Você tem o direito de requerer algo que a lei determina. Já os direitos subjetivos, eles vão se dividir. Essa primeira divisão, onde está escrito direito subjetivo, eles vão se dividir. Você vai ter aí os direitos prestacionais e os direitos potestativos. Então, os direitos subjetivos, o que a lei diz que é seu direito, vão se dividir. Esses direitos subjetivos, não estou mais falando de direito objetivo, estou falando de direito subjetivo. O direito subjetivo se divide em direito prestacional e o direito potestativo. Agora, preste atenção numa coisa. Isso também cria uma certa confusão, são nomenclatura. O direito prestacional, que está dividindo o lado subjetivo, o direito prestacional, ele também é chamado de direito subjetivo. Então, na literatura, quando você está lendo, você vai ver direito subjetivo como uma divisão, uma subdivisão do direito subjetivo. Ou seja, é o mesmo nome, aí causa essa confusão. Então, vamos colocar assim, direito objetivo com O maiúsculo, direito subjetivo com S maiúsculo. E o direito subjetivo com S maiúsculo se divide em direito prestacional, que também é chamado de direito subjetivo, dessa vez com S minúsculo, e direito potestativo. Ok? Mas aí a gente vem com uma outra situação. O que seria o direito prestacional? O direito prestacional, ele busca uma prestação que ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Ou seja, você tem o direito de prestar uma obrigação ou de se omitir de prestar uma situação. Então, o direito também tem essa situação. A lei também, ela obriga a fazer e obriga a não fazer. Então, o prestacional, nesse caso, nem sempre é prestar, né, na situação de ação. A omissão também, ela também se vale na lei. Você não pode levantar o muro, não pode cavar o buraco. Então, você tem que... é uma prestação negativa, ou seja, não fazer. Então, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer, está dentro dessa situação dos direitos prestacionais. E a gente segue aqui com essa situação. Então, o direito subjetivo, esse direito com S minúsculo, que é o direito prestacional, ela sempre corresponde um dever da outra parte, ou seja, a outra parte, ela tem que cumprir algo para o credor. O devedor tem que cumprir, então uma obrigação, ou de pagar, ou de fazer, ou de não fazer. Então, é esse direito subjetivo, o direito prestacional de uma parte para a outra. Então, nesse caso, ela pode até contestar, o devedor pode contestar,
não vou fazer, eu vou fazer sim, se está pedindo para não fazer, mas eu vou fazer por isso, por aquilo. Eu não posso fazer, não, mas eu vou fazer. Tem que fazer, mas eu não vou fazer. Ou seja, o devedor, ele pode contestar dentro desse direito aí. O direito potestativo ocorre quando você tem um amparo, quando o credor tem um amparo legal para escolher unilateralmente o que ele quer. Então, olha só que interessante. O direito potestativo, ele meio que esquece a figura da outra parte, que seria o devedor. Vamos botar assim. O direito potestativo é um direito que já é dado à pessoa. Não há figura de credor, não há nem a figura de credor e devedor. No direito potestativo existe a figura do indivíduo com o direito, de uma forma unilateral. É interessante a gente ver isso porque é um direito que lhe é dado independente do outro. É interessante isso. Um direito que lhe é dado, um direito potestativo é um direito que é dado ao indivíduo independente do outro. É um direito dado por lei. Isso tem que ficar claro, para não ter confusão. E isso vai fechar o assunto de prescrição e decadência. Então, recapitulando, o direito potestativo ocorre quando o indivíduo tem amparo legal para escolher unilateralmente e obrigar e sujeitar e impor a outra parte apenas a situação de aceitar. Ele não vai ter nenhum dever de cumprir. O direito potestativo, ele vem de poder, ele vem de potesta, ou seja, poder. Ou seja, a outra parte praticamente não tem o direito de contestar esse direito que é dado ao indivíduo. Mas veja bem, a outra parte não tem o direito de contestar, mas ela pode entrar com a decadência, porque para você ter o direito potestativo, tem um prazo para você exercer o direito que é dado por lei. Então é importante para o devedor, por isso que eu lá no início, eu falei que o Instituto de Prescrição e Decadência é importante para o devedor, é importante para a outra parte, quando é no direito potestativo, ou seja, tem essa situação de não poder contestar, mas você pode entrar com a decadência. Olha, ele não pode ter esse direito porque decaiu. E acredito, né, no primeiro momento aqui, qualquer pessoa, porque não há figura de devedor e credor, então qualquer pessoa que a lei, vamos botar assim, qualquer pessoa não, mas as pessoas que estão ali elencadas na lei para entrar com essa decadência, para confrontar aquele direito potestativo, aquelas pessoas que são elencadas na lei poderão, não vou dizer contestar, porque ele não vai entrar no mérito do direito, mas poderão ingressar com a decadência, poderão levantar a bandeira e dizer assim, ó, juiz, o prazo dele para exercer o direito potestativo dele decaiu. Então o direito potestativo ocorre quando o indivíduo ele tem amparo legal para escolher unilateralmente e obrigar, e sujeitar, e impor a outra parte apenas o poder de aceitar, apenas a condição de aceitar o que ele quer. O direito potestativo ignora a outra parte, porque ela não tem nenhum dever a cumprir, a outra parte não tem nenhum dever a cumprir para esse que tem um direito potestativo. O direito potestativo do indivíduo, ele quer exercer, é um direito dado pelo direito objetivo, pela lei. Então, a lei, o direito objetivo, ele vai conferir poderes ao indivíduo, decidir por sua própria vontade fazer ou não fazer. A lei vai dar esse poder para ele. Então, e a outra parte que está, de uma certa forma, ingressando na esfera jurídica da outra parte, ela não vai poder fazer nada. É interessante isso. Então, a outra parte ela vai concordar ou não, e não vai poder, por via de regra, contestar esse direito potestativo desse indivíduo que quer fazer ou não fazer algo que a lei já deu para ele. Então, mas tem que colocar o seguinte, o direito potestativo, a gente está ainda nesse ramo do direito, tem um
limite. O exercício do direito potestativo, ou seja, do indivíduo exercer unilateralmente o que ele vai fazer ou não fazer, ele não pode ser usado de forma arbitrária, tá? Violando regras, né? Que a própria lei lá está estipulando. Então, a lei dá o poder para ele exercer unilateralmente o direito, inclusive mexendo na esfera jurídica de outras participantes ali da situação, mas ele não, por isso, ele não pode exercer isso de forma arbitrária, tá? Então a lei vai dar esse poder dentro de determinados limites e dentro daquele prazo. Aí nesse prazo aí é o quê? É um prazo prescricional ou prazo decadencial? Decadencial. Então a lei vai conferir, ele pode exercer esse direito dentro de um prazo, direito potestativo dentro de um prazo, e no caso é o prazo decadencial. Se ele não exercer esse direito potestativo dentro desse prazo, ele perdeu esse direito por quê? Por decadência. Aí que está a situação. É importante. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, mas não é. A terminologia para esse caso é decadencial. Não é prescrição. Ah, prescreveu o teu prazo prescreveu para você exercer esse direito. Peraí, prescreveu ou decaiu? Precluiu ou decaiu? Decaiu, porque é potestativo. É um prazo conferido pelo direito objetivo. Então, o que seria, então? Vamos lá. Agora vem um exemplo. Agora que você entendeu, que eu entendi o que seria essa situação, então a gente pode ir lá. O que seria, então, o exemplo de direito potestativo? Por exemplo, anulação de casamento. Lá no Código Civil você tem lá a anulação de casamento. Pode anular o casamento, independente do outro? Pode. Mas você tem que exercer esse direito dentro de um prazo. Se você não exercer o direito dentro de um prazo, já não vai ser mais anulação de casamento independente do outro. Aí você vai ter que entrar com outro tipo de ação para você se livrar daquele cônjuge, ou seja, daquela situação. Porque observe que você mexeu na esfera jurídica do outro. Né? Anular casamento, tem lá marido e mulher. Se a mulher decide se separar do marido, independente de uma ação judicial onde tem o contraditório, que seria o divórcio ou a separação, ela pode exercer o direito usando o direito potestativo que está expresso na lei. Mas também não pode ser de forma arbitrária. Veja bem, lá vai dizer que pode anular o casamento dentro daquele prazo, dentro daquelas situações, mas ela pode, é como se a lei já desse esse direito com aqueles quesitos onde não vai ter a situação do contraditório, ok? Então, outro exemplo, o patrão que demite o empregado. A demissão do empregado pelo patrão é um direito potestativo do patrão e também o empregado que quer se demitir do trabalho. Ele tem também o direito de não continuar onde ele não quer ficar. Então, o empregado também pode exercer esse direito, né? O contratante pode pedir a resolução de um contrato, tá? Por inadimplemento. O doador, né? O poder que o doador ou o mandatário tem de revogar a doação ou o mandato, tá? Então, tanto o mandatário quanto o doador, eles podem revogar esses institutos, tanto a doação quanto o mandato, independentemente de quem está do outro lado da situação, tá? Agora, é interessante a gente ver isso, porque, recapitulando, a gente vê que o direito de submeter outra parte a uma vontade unilateral deve ser feita com moderação, né, no caso do direito potestativo, porque não se pode ultrapassar os limites do uso de bons costumes, a boa-fé e a paz social, etc. Pois assim estará a parte abusando do direito potestativo. Então está ali, a gente está vendo aqui, que é isso, não pode usar esse direito de forma arbitrária. Então aí a gente vê que tem a situação da prescrição e decadência, a gente acabou vendo aqui rapidamente, mas a natureza do direito
é que vai fazer a distinção de uma coisa para outra. Eu vou deixar no link, os links desse estudo na descrição do vídeo. Se você gostou aí do nosso vídeo, dê um like, se inscreve no canal para a gente continuar postando aí. Obrigado aí, um abraço.